Uma rotina alimentar simples sustenta mais do que um plano perfeito. E foi assim, ou melhor, é assim que eu consigo sustentar, manter o meu peso há mais de 20 anos. Mas eu só fui aprender tendo que passar trancos e barrancos por conta da alimentação e eu espero que não seja assim com você. Portanto, hoje eu vou falar como eu organizo a minha alimentação nos dias mais ordinários da vida. Eu coloquei aqui alguns tópicos, eu costumo fazer isso desde que eu comecei no meu antigo Instagram. Falando em antigo, meu novo Instagram é doutora Ana Leonor, espero que você me acompanhe por lá também. Se você chegar lá, vinda daqui do YouTube, comenta lá comigo que eu quero saber quem que tá chegando daqui. Então, no início era tudo uma bagunça. Tive que começar a organizar a minha alimentação na faculdade, porque eu fui morar sozinha, entre aspas, eu morava com outras amigas, né, estudantes também, em uma cidade vizinha à minha cidade, a cidade dos meus pais, e com isso eu tive que aprender a ter uma melhor organização das minhas refeições, se eu quisesse comer, né, porque eu não estava mais na casa do papai e mamãe que ia chegar e ia ter comidinha pronta. No começo é aquele caos. Você chega e é pão, macarrão, miojo era uma coisa assim quase que gourmet, né? Porque a gente inventava de tudo com o tal do miojo. Mas aí com o tempo e também com o meu gosto pessoal, né, de já gostar de uma alimentação saudável, enfim, eu fui tentando melhorar tudo isso. Melhorei ainda mais, principalmente depois que me formei, porque o tempo de qualidade a mais faz diferença. Mas, mesmo sem o tempo, eu fui refinando as minhas técnicas para que isso fosse cada vez mais rápido e possível. Então, anotei alguns tópicos aqui que eu acredito que são relevantes para que eu consiga ter comida saudável na minha geladeira, no meu congelador, praticamente todos os dias da minha vida. Isso é um feito. E você pode ter esse feito também. Então vamos lá. Primeiro eu entendi que não adiantava 8 ou 80. Porque em algumas áreas eu ainda sou essa pessoa de que se eu não fizer tudo perfeito, eu não faço mais. Se isso aqui sair da minha rotina, o resto do dia está perdido, sabe? Não sei se você é assim também. Se você é, comenta aqui embaixo. Então, eu comecei a entender que isso não me levaria a lugar algum, ser 8 ou 80. Eu precisava de um equilíbrio e eu precisava de muito mais feito do que perfeito. Então, há alguns anos atrás, eu fiz a seguinte técnica: vou fazer um cardápio fechado, que era produzir, né, cozinhar e já deixar todas as marmitinhas prontas. Eu deixava uma parte no congelador e outra parte no refrigerador. Isso deu muito certo por muito tempo. E depois, eu não sou uma pessoa de enjoar de comida, mas eu queria variar até para também ter mais qualidade alimentar, por ter mais rotacionamento de alimentos. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a fazer um cardápio solto. O que é um cardápio solto? Eu não montava essas marmitinhas, eu simplesmente fazia os alimentos, exemplos, inhame, arroz, batata doce, carne, frango e deixava em potes. E quando eu queria comer ou quando eu ia comer, eu simplesmente pegava aquilo que queria, aquilo que estava afim no momento. Então eu montava o prato na hora. Então, dois tipos de formas de você fazer e que eu faço até hoje. Ou eu faço as marmitas já prontas, ou eu faço um cardápio solto e monto com aquilo que me apetece no momento, tá? Não adiantou ser 8 ou 80. Uma coisa que eu faço também, nos dias que eu não, como é que eu posso dizer, não tô afim de comer aquilo ali, eu sempre faço uma panqueca, eu pego uma carne desfiada, então dá para você variar, certo? Outro ponto aqui importante, que isso aqui muita gente erra também. Quero começar a fazer, agora sou fitness, só vou ter alimentação saudável em casa, então quer organizar tudo de uma vez.
E esse tudo de uma vez geralmente fica muito cansativo, a pessoa desiste na primeira semana, porque vê o trabalhão que dá. Então, como que eu faço? Eu faço divisão da metona. Eu até já tenho um vídeo aqui falando sobre metas e isso aqui meio que combina. Eu acho que é de mim, né? Gostar dessa organização, desse planejamento e de subdividir as coisas. Olha que dá certo. A minha grande meta é ter uma alimentação saudável, certo? Vamos descendo um pouquinho. Ter refeições saudáveis para a semana. Desce mais um pouquinho. Ter um dia de refeição saudável. Concorda? Então, como que eu penso? Eu penso quantas refeições eu vou fazer na semana. Então, eu já olho até a minha agenda assim, se eu vou almoçar na casa da sogra, se eu vou almoçar fora, se, enfim, outras coisas. Você vai levar para o trabalho, então você trabalha de segunda a sexta, você trabalha de segunda a sábado. Olhar para a sua rotina faz toda a diferença, tá? Segundo ponto, fazer a lista de compras. Antes de tudo. Então, separa um dia na semana ou todos os dias, você vai anotando ali, colocando num bloco de notas, num Trello, enfim. Eu gosto do Trello porque ele tem aquela parte do checklist, né? Mas os notas também tem. Então eu já deixo ali, eu só dou um tiquezinho naquilo que eu tenho e retiro aquilo que eu vou comprar. Facilita de não ficar fazendo toda semana. Mas aí é uma questão pessoal e gosto, né? Terceiro ponto, eu faço as compras em outro dia, entende? Eu faço ali, exemplo, eu faço a lista na quinta, na sexta eu faço as compras e no sábado é que eu vou cozinhar. Entende? Essa divisão facilita e deixa tudo mais leve. Porque se eu quiser fazer tudo de uma vez no sábado, eu já acordo, já faço a lista, já vou comprar e vou cozinhar. Dá certo? Dá para quem já tem costume, mas mesmo assim fica pesado. E com certeza você tem outras coisas para fazer no seu dia. Então, se você colocar pequenas partes ao longo da semana, fica muito mais fácil. Então, é exatamente isso que eu costumo fazer. Eu gosto de ter dias para cozinhar. No sábado, no domingo, porque é um dia que eu estou mais livre, não estou atendendo. Mas nem sempre acontece dessa forma e tá tudo bem. Lembra que não é sobre rigidez, é sobre fazer muito mais do que pensar na perfeição. É sobre o feito, não sobre o perfeito. Essa frase vai ficar na tua cabeça, né? E aí, qual é a minha mentalidade em relação a isso? Redução de danos. Quando eu faço isso, e sempre eu tenho feito, acho que pelo menos há uns 3 anos seguidos que eu tenho feito. Vamos lá, indo para trás, né? Uns 3 anos atrás, quando eu decidi retomar essa prática, porque eu sempre tive, só que de um jeito mais solto, entende? Quando eu decidi, não, eu vou voltar a fazer isso aqui com consistência, eu fazia as marmitas fechadinhas. Do ano passado para cá, eu comecei a fazer mais assim, tipo, faço um arroz, faço uma batata e componho ali o meu prato conforme aquilo que eu quero comer. Mas isso, em relação à minha mentalidade, por que eu falo de redução de danos? Você economiza muito. Imagina, 1 quilo de arroz, às vezes dá, a depender da quantidade que a pessoa coma, né? Dá um pratinho ali de self-service, de uma salada, uma coisa assim. Entende? Então, em relação a finanças, também faz muita diferença. Segundo, e não menos importante, a nutrição real. Você garante a nutrição, você garante o que você está usando, sabe? Eu garanto o que é que eu estou colocando ali, o sal que eu uso, os temperos que eu uso. Então, isso faz muita diferença para quem quer ter uma saudabilidade a longo prazo, que é o meu caso. Eu quero viver até uns 90 anos ou mais. Diga aqui, quanto tempo você quer viver nessa terra? Diga lá, né? Quanto Deus me permitir. E aí, você reduz danos também, porque na rua você não garante com o que as pessoas estão cozinhando. Óleo vegetal, ah, temperos cheios de gordura, de sódio, enfim. Então, eu entendi que quanto mais certo eu faço, mais certo eu vou fazendo.
Já percebeu isso? Que quando você começa a mudar um hábito, quando você está fazendo alguma coisa de certo e de bom na sua vida, mais você quer daquilo, porque você vê que você vai se tornando, inclusive, uma pessoa mais virtuosa, você tem mais temperança, né? Que é aquele determinado equilíbrio daquilo que você quer fazer. Então, eu como de uma forma mais equilibrada, como com certeza de uma forma mais nutritiva, mais temperada no sentido de virtude, né, a virtude da temperança. Eu economizo bastante, eu garanto nutrição. Então são vários pontos que ao longo desses anos eu fui vendo o quanto me beneficia. Começar o dia e terminar o dia comendo bem. É uma mentalidade que eu fui desenvolvendo ao longo do que eu fui organizando as minhas alimentações, também as minhas refeições. Por quê? O que é que acontece? Quando você já acorda e dá esse, entre aspas, comando de que você consegue se nutrir assim que você acorda, fica muito mais fácil você encarar o dia e você fazer as suas próximas refeições pensando, poxa, mas eu já comecei tão direitinho. E mesmo que de forma inconsciente você faz isso. E ao longo do que eu fui fazendo, a noite para mim também passou a ser importante. Porque em determinado momento, e não faz muito tempo, eu descobri uma gastrite leve, que é uma gastrite, na verdade, nervosa, ou seja, ela é desencadeada pelo meu estresse, enfim. Só que determinadas coisas pioram muito, não só o estresse, como a gastrite. Então, dormir mal, dormir ainda digerindo, comer determinados alimentos. Então, para mim, se tornou inegociável começar e terminar o dia comendo de uma forma nutritiva. E como eu faço meus atendimentos e às vezes eu estendo um pouco esses horários, o que é que acontece? Se eu não tiver refeição pronta quando eu termino, eu não sou mais a pessoa que vai comer qualquer besteira. Mas entende que eu vou acabar comendo mais tarde e esse comer mais tarde para mim faz diferença porque a minha digestão vai ser prejudicada. E aí eu vou ter que me limitar a comer determinadas coisas que às vezes eu não queria, que fosse um pouco mais leve, por exemplo, para poder dormir bem. Então você começa, né? Eu comecei a pensar em tudo isso e fui ajustando. Veja que são ajustes de muitos anos. Toda essa trajetória de organização alimentar começou lá quando eu fazia faculdade. E só hoje que ela é assim lapidada. E olhe lá, né? Porque eu possa saber, conhecer, estudar técnicas ainda mais aprofundadas e querer testar. A gente sempre tá, eu pelo menos sempre estou em busca de conhecer um pouco mais sobre a nutrição, sobre técnicas dietéticas e afins que podem melhorar a minha saúde, a minha digestão, a minha vida como um todo, né? E aí, o que é que acontece? Eu repito estruturas. Você notou que tem toda uma estrutura? Tem o dia que eu faço a lista, tem o dia que eu faço as compras, tem o dia que eu vou cozinhar. Nem sempre isso bate certinho de toda sexta-feira eu faço as compras, todo sábado. Por quê? Porque às vezes a comida acaba um pouco antes ou um pouco depois. Mas a grande sacada é sempre tenho alguma coisa pronta ou semi-pronta. Como assim semi-pronta? Às vezes eu tenho só um frango cozido, mas não tenho uma refeição completa, entende? Mas esse frango cozido já me ajuda a fazer uma panqueca, já me ajuda a fazer uma salada, já me ajuda a compor alguma coisa mais nutritiva do que seria se eu não tivesse nada. Do mesmo jeito é quando eu estou aqui em atendimento, termino, chego às vezes cansada. Você também deve chegar cansada do trabalho, às vezes do dia mesmo, eu não sei, do seu trabalho ou da sua maratona na sua casa com filhos, marido. E tem dias que a gente não tá afim de cozinhar. Então, ter organização e planejamento das refeições facilita, eu digo assim, facilita a vida. Facilita a vida, porque te nutre, te emagrece, te ajuda a ter saúde, a você e as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas que moram com você também, sabe? E aí, isso dá o quê? Previsibilidade. Eu montei
5 marmitas significa que eu vou ter de segunda a sexta o almoço e ali o jantar garantidos, entende? E isso muda muito o jogo, porque a gente também ganha muito tempo. Sabe por que que eu tô gravando aqui para você nesse horário? Porque eu não precisei fazer o almoço hoje. Ele já estava pronto. E isso me dá muito mais tempo para estudar, para desenvolver o roteiro, para escrever, para fazer conteúdo para você, para me arrumar, para estar aqui dignamente à sua frente. Entende? Então, assim, é sobre vários pontos de benefícios. Outra coisa, o que é que eu compro para a semana? Tem alimentos que são fixos, ovos, aveia, alguma verdura, legumes. Esse eu faço rotacionamento, mas eu sempre tenho nas minhas refeições. Frutas. Então, tem coisas que são semanais, tem coisas que são mensais, mas com aquela listinha inicial facilita muito a vida. Quais são os ajustes que eu faço, por exemplo? Se eu sentir mais fome, se eu sentir menos fome, se eu não sentir vontade de comer aquilo. Uma coisa que me ajuda quando eu tenho mais fome é saber que, mesmo eu comendo um pouco mais, aquilo que eu estou comendo é nutritivo. E aí não vai deixar com que a minha mentalidade, a minha fome real parta para outros lados. Isso de ter um alimento pronto, ele também me ajuda quando eu não estou com vontade de comer determinados alimentos. Por quê? Porque eu posso fazer variações daquele mesmo alimento. Às vezes não é que eu não queira comer a batata, eu não quero comer a batata daquele jeito. Mas me facilita de fazer um purê, me facilita de fazer uma panqueca, me facilita de fazer uma pizza saudável. Entende? Então é muito mais fácil. O que é que eu geralmente não faço? Eu não tenho alimentos, não são proibidos, né? Mas assim, alimentos de gordice, como a gente costuma chamar, em casa. Eu não tenho. Porque por mais que eu tenha desenvolvido uma mentalidade e uma virtude e a virtude da temperança, é melhor não dar asa. Porque eu também sou uma pessoa que gosta de comer determinados alimentos. Eu gosto de doce, por exemplo. Mas se eu não tiver em casa, certamente é muito mais fácil ter autodomínio, ter autocontrole. E essa é uma das coisas, inclusive, uma das primeiras coisas que eu oriento as minhas mentoradas, as mulheres que passam por consultoria comigo também. Inclusive, se você é uma delas, aqui abaixo desse vídeo tem o link para você tanto entrar no meu Instagram, como saber como entrar em contato comigo através do WhatsApp e tirar suas dúvidas em relação à consultoria ou à mentoria, tá bom? Então, eu não tenho em casa, geralmente, alimentos que são ditos como sabotadores, digamos assim. Eu prefiro realmente deixar para momentos pontuais da minha semana ou do meu mês. E o que é que eu faço em dias em que eu não estou com vontade de comer ou de cozinhar? Veja, eu geralmente, como eu te disse, cozinho em dias que eu já sei que eu estou mais livre, que eu não vou ser interrompida, que eu estou mais legal no sentido de, você sabe, assim, às vezes não ter PM, uma coisa, então eu já adianto algumas coisas. É muito difícil eu realmente, assim, não, hoje em dia, não ter em casa alguma coisa que facilite as minhas refeições. Então, fechando tudo isso, o que é que eu faço para me manter, né, no mesmo peso, manter uma alimentação nos meus dias comuns? Eu tenho sempre uma listinha de compras, eu tenho sempre frutas e verduras cozidas, lavadas, práticas. Eu tenho sempre e pelo menos 2 carboidratos cozidos, 2 proteínas cozidas, deixo em potes separados. Quando eu faço uma maior quantidade, uma parte vai para o congelador e outra para o refrigerador. Isso facilita a minha tomada de decisão, porque na verdade não tem muita tomada de decisão, já está ali pronto. Então eu não procrastino, não como desregrado e me nutro sempre. É sobre não é sobre perfeição, é sobre fazer. Lembra? O feito é melhor do que o perfeito nunca feito. Entenda essa frase, comece a vivenciá-la e você vai ver os seus resultados
mudarem muito. Eu espero que meu relato tenha te ajudado. Se inscreva aqui no canal. Tem outros vídeos, tanto na playlist Constância com Alma, como nessa playlist aqui cotidiana, que é onde eu falo sobre os meus relatos em si com a nutrição, que certamente podem te ajudar a avançar no objetivo saudável que você está buscando. Até o próximo vídeo.